tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje é dia de falar aí sobre branding, sobre marketing, sobre comunicação. E a gente trouxe aqui dois feras no assunto para bater um papo com a gente. Então, eu apresento aí para vocês a Luana, Head de Marketing da Binário Cloud, e o Kleber Pinto, cofundador, diretor de Digital e de Comunicação na Midiaria. Então, para a gente organizar aí, Luana, por favor, conte um pouco para a gente sobre quem é você, quem é a Binário Cloud, e aí quais os desafios que você tem enfrentado à frente do marketing da empresa. Legal. Obrigado pela presença de todo mundo, pessoal. Eu vou começar contando então um pouquinho sobre a Binário Cloud, né? Somos uma empresa brasileira, provedora de computação em nuvem, e a gente tem o desafio hoje na parte do marketing da Binário Cloud de trazer uma comunicação estratégica e assertiva, e fazendo a conexão ali entre o comercial e o nosso público-alvo. Eu sou a pessoa responsável por criar ferramentas e munir o comercial com esse tipo de conteúdo. E falando um pouco sobre mim, eu já tenho aí 7 anos de experiência na área de comunicação, atuando com tecnologia especificamente, já são 4 anos, e basicamente é isso. Acho que é legal passar a palavra para o Kleber aí agora, né, Luiz? Isso aí, Kleber. Muito obrigado aí por estar com a gente hoje, né? A gente sabe que tempo é um recurso escasso, então muito obrigado por trazer aí conhecimento para nós, né? E agradeço aí se você puder contar então um pouco sobre quem é o Kleber, quem é a Midiaria e o que vocês vêm fazendo por lá aí, e quais os desafios vocês têm ajudado as empresas a superar. Legal, Luiz, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, Luiz e o time da Binário Cloud. Preciso dizer que vocês estão de parabéns por essa trilha inicial, já curti, assim, gostei muito. Bom, eu estou à frente dessa parte de digital, né, da operação da Midiaria.com, que é uma agência de comunicação, e a gente se posiciona, a gente vai falar disso, nessa questão de posicionamento aqui, mas a gente se posiciona como uma agência integrada, né, então o que isso significa, né, e como que a gente auxilia as empresas com esse posicionamento. A gente auxilia nas frentes de marketing, de comunicação, mas a gente na Midiaria.com, a gente entende também que vendas, a parte de RH, toda a parte de atendimento ao cliente, isso precisa estar muito integrado com o objetivo da empresa. Então, a gente tem o desafio de ajudar as empresas a enxergarem isso por meio das tecnologias, né? Não tem como hoje a gente fala de marketing digital, mas é marketing. A questão é que a gente está usando as tecnologias a nosso favor. E eu venho de um background, assim, eu sou jornalista de formação, a vida foi me trazendo para o digital, para o marketing, para a comunicação. Fui fazer uma especialização em comunicação corporativa na USP, depois eu fui fazer mestrado em tecnologias da inteligência e design digital na PUC. Foi muito legal ter os títulos, mas o mais legal é hoje estar praticando isso, né? É colocar conceito e prática no mesmo projeto, que é o que a gente faz na Midiaria.com. Muito bom. Então, como Midiaria, a missão de vocês é ajudar as empresas aí a fazer esse processo que a gente fala marketing, venda, interno, como você falou, RH e etc. Na verdade, a gente está se vendendo o tempo todo, né? E eu entendo aí como o processo de comunicar, o processo de se posicionar e etc., como basicamente você entender para quem que você vai se comunicar, para quem que você, né, quem que é você e etc. Então, não vou dar muito spoiler, porque a gente vai seguir aí, vamos se aprofundando em cada um desses temas durante a noite. Kleber, uma coisa que, quando a gente vai começar algo, né, é sempre bom pensar de onde que a coisa nasce, qual que é a estrutura, o primeiro pilar, etc. E quando a gente vai falar de posicionamento, né, de nome de empresa, essa coisa toda, a gente sempre tem a palavra marca envolvida, né? Então fala-se marca e etc. Mas eu não vejo um conceito muito claro, eu não sei se todo mundo tem esse conceito. Então eu gostaria de ouvir de você, assim, o que é uma marca, né? Ela seria simplesmente um nome? Ela é um símbolo apenas? O que seria isso? Bom, essa é uma dúvida frequente, assim, porque quando a gente empreende, né, assim, e eu estou falando aqui desde empresas pequenas até quando a gente já pensa, né, em grandes empresas que nascem grandes, né, com todo já um investimento, elas nascem com o nome, né, de um sonho de alguém. Então você vê você vê sopas de letrinhas por aí, daí você vai descobrir que é o nome dos filhos, né, de quem fundou a empresa, ou um nome que é muito diferente, né, que a pessoa pensou numa palavra diferente ou em outro idioma.
e tudo isso faz parte da marca. Então, assim, a gente pode resumir, Luiz, que marca é um conjunto de elementos, que vai sim do nome, vai da simbologia, vai do logotipo. Tem empresas que gostam de mascote, então tem empresa que aposta em mascote, né, isso faz parte da marca. A questão de embalagem para empresas que trabalham, né, em determinadas indústrias e precisam de embalagem. Então, tudo isso, citando alguns elementos aqui, mas é esse composto, assim, esse conjunto que faz uma marca. Né? Então, todos esses elementos juntos, eles compõem uma marca. O que faz a gestão de tudo isso, daí é uma outra coisa, que também a gente ouve bastante, né? Que é a questão do branding. O branding é o que faz a gestão de todos esses elementos e mais alguns outros que a gente vai conversar aqui. Entendi. Então, baseado na sua explicação, a gente pode compreender que não dá, quando se fala em marca, não tem como você pensar em um elemento específico e isolado, né? Você precisa entender que há uma série de elementos que compõem esse contexto, e saber o que faz sentido para cada empresa, de que forma trabalhar, de que forma tratar, entra na camada de gestão, que aqui você trouxe a referência como sendo o branding. Exato, e marca cada vez mais, assim, acho que nos dias de hoje, a gente vê que a importância da marca, né, nos negócios, assim, pode ser que não seja o core business ali da empresa, mas é importante, muitas vezes a marca ela vale muito mais do que, um ativo muito maior, financeiramente falando, do que outros elementos. Então, assim, já tem alguns exemplos, mas assim, Coca-Cola, Microsoft, quando você pensa nessas marcas, antes de pensar no produto, a própria marca já tem um ativo, ela já tem um valor muito grande. Então, assim, isso foi gestionado, né? Alguém cuidou disso ao longo dos anos, até chegar num patamar que hoje a marca, por si só, ela conversa com o público, ela tem um valor, independentemente do produto ou serviço que a empresa oferece. É o famoso, uma imagem vai mais que mil palavras, né? Então, se a gente vê à nossa frente um símbolo de Nike, se a gente vê à nossa frente uma maçãzinha da Apple, sem nenhuma frase escrita, né, tá muito claro aqui o que acontece, né? Sim. Até a identidade sonora, como é o caso da Coca-Cola, né? Se a gente ouve a logo digital, a logo audiovisual da Coca-Cola, a gente já sabe que remete à Coca-Cola, já vem a sede, já vem... Você já tem uma percepção ali até palatável, digamos assim. Muito obrigado, Kleber. E você, Luana, o que você pensa sobre o que é marca? O que você tem para complementar aí? Eu acho que, além de pensar só no que a marca vai construir, qual o valor dela que ela vai agregar ao longo do tempo, como o Kleber citou, a gente pode pensar na parte da construção como um todo, né? Como o Kleber estava falando, porque é um processo. Vai desde o nome até como eu vou me posicionar. E hoje a gente vê cada vez mais no mercado que se demanda um posicionamento bem definido, bem transparente da marca, né? Então, a gente precisa entender que o seu posicionamento é uma etapa importante e que precisa ser valorizada e tem que ser construída de dentro para fora, né? Posicionamento não é falar só para o mercado, você tem que começar a fazer isso primeiro dentro de casa, para que as pessoas se identifiquem e você leve isso para o mercado de uma forma consistente. E com o tempo, né, isso vai gerar o que você chama não só de clientes, mas que é o sonhado fã de marca, né, que basicamente é o cara que não te troca simplesmente pelo valor de produto, que é o que toda empresa grande sonha e é o que a gente sempre busca ter enquanto uma empresa, né. Entendi. Então, sob sua perspectiva, é correto a gente compreender que a marca ela tem ali o objetivo de criar uma certa similaridade entre gostos, entre comportamentos, né? Entre o que um nicho de mercado ou um determinado perfil de pessoas ali acaba gerando o que a gente chama de afinidade, e a partir daquele momento ela passa a ser fiel, ela passa a se relacionar, ela passa a ter interesse de, enfim, fazer parte daquele sistema, fazer parte daquela marca em si. Exatamente. Quanto mais você deixa o seu posicionamento de forma clara para o mercado, mais você vai ter identificação de público de forma ágil, né? Então, você vai fazer com que a sua base, não só de fãs ou clientes, ela vá crescendo com o tempo, que é um processo de formiguinha mesmo. Você citou a Nike antes, que hoje a gente vê o símbolo da Nike, a gente sabe que é a Nike, mas foi um processo de construção.
Antes existia um Nike ali embaixo daquele símbolo, né? E teve toda uma história de processo de construção do próprio desenho, né? Então, existem algumas etapas que precisam ser executadas antes da gente pensar em só ir buscar clientes. Entendi. É um processo de amadurecimento natural. Você citou um ponto que acredito que vale a gente voltar, que é a questão da cultura, né? Então, você citou muito o trabalho interno de você fortalecer e criar, né, uma base sólida com quem está com você no dia a dia, com quem está dentro da empresa construindo. Eu acredito que essas pessoas, elas tornam-se multiplicadores, elas que vão levar uma mensagem para fora e vão aumentar os pontos de contato com o mercado, né? Então, no seu entendimento, o posicionamento de marca tem muito a ver com cultura ou não? Estou viajando, isso são coisas divergentes aí. Tem muito a ver com cultura e deve ser uma coisa muito aplicada na cultura da empresa, né? Porque quanto mais você alimenta o seu ecossistema, mais você vai expandir a questão da propagação da sua marca, que é o que a gente chama de awareness dentro do marketing, né? Então, quando você fala de munir o seu público interno de informações, seja ela institucional ou até mesmo de conhecimento, então amadurecer quem está ali dentro trabalhando, ensinar o estagiário desde a fase 1, de como ele começou, até mostrar o caminho para ele, de como ele se torna um gerente dentro das metodologias que a empresa acredita, vai fazer com que ele se sinta identificado ali dentro, né? Você vai atrair mais pessoas tanto para dentro da empresa quanto para clientes, né? Então, isso acaba gerando um processo que é essencial para a construção de uma marca. O posicionamento, ele está muito ligado ao trabalho interno. Então, de forma resumida, se a gente for capaz de comunicar bem e manter as pessoas engajadas dentro de casa, a gente tem chance de ser mais bem-sucedido quando pensar em comunicar para fora, né? Exatamente. Voltando aqui um pouco ao caminho que a gente mapeou, acho que vale muito a gente falar sobre competitividade, né? O mercado TI, telecom, seja qual for o segmento específico, a gente sabe que ele também vai se dividir em várias camadas, então, desde provedores de infraestrutura, prestadores de serviços, desenvolvedores, pessoas que prestam consultoria, etc. Então, o TI por si só virou um elemento gigante, telecom também, né? Mas a gente sabe que, bem ou mal, toda a força da transformação digital está dentro desses dois setores aí, junto com a comunicação. Então, mercado acirrado, concorrentes de fora, capital estrangeiro, né, uma dificuldade que a gente tem no Brasil, etc., de empreender e tudo mais, né, sempre tem aquela pergunta, né, como que eu me destaco como empresa, né, perante a uma concorrência, perante, né, como é que eu crio o meu espaço ali, como é que eu começo a me encaixar? O que você pensa, Luana, que as pessoas podem, né, ou que as empresas devem fazer para ir abrindo seu espaço e conquistando aí o seu quinhão, ou quem sabe o seu oceano azul? Sim. Investir hoje em relacionamento de sucesso do cliente, né, que é o que a gente chama ali de Customer Success, e trazer isso como um pilar para dentro do atendimento da empresa como um todo, eu acho que é o principal pulo do gato, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer quando você fala em investir em relacionamento com o cliente? Não é só dar um brinde legal, não é só simplesmente comprar coisas legais para presentear ele, né? Garantir que desde o momento zero de contato com a sua marca, esse cliente vá ter uma boa experiência. Então, normalmente, quando a gente vai contratar um serviço como TI, telecomunicação, uma solução de tecnologia, a gente tem um problema para ser resolvido. No caso, hoje, a gente vive num mundo que não se dá para ser mais uma pessoa sem internet. A gente não consegue viver sem internet hoje, dentro da sociedade que a gente está. Então, se você vai garantir que a internet daquele cara vai estar 100% numa velocidade legal, etc., garanta isso desde o momento zero. Então, o teu atendimento 1 ali, o primeiro contato do formulário, toda essa preocupação de entender a raiz do problema dele vai gerar não só um conhecimento interno, que é o que a gente estava falando de alimentar o ecossistema, então você gera conhecimento para o seu próprio time, e também vai melhorar a experiência desse lead enquanto cliente seu. Entendi.
Então, a linha que você traz para a gente, na prática, você se preocupa muito com o que a gente chama de user experience. Então, desde como ele vai ser impactado lá fora, como ele entra, né, como ele vai ser atendido no comercial, a experiência que ele tem até que ele virou cliente, e dali para frente você tem que manter uma linha consistente de comunicação, né, se possível, ou sempre baseado em transparência, clareza, né, enfim. O cliente acho que busca se sentir acolhido, etc. O que você propõe aqui nessa linha é que a gente se preocupe com isso e utilize esses erros, né, para trazer para a comunicação formas de levar a mensagem para o público endereçado, seja interno, seja externo, para onde for. Mais ou menos essa linha? Isso, estar disponível para o cliente hoje é essencial, né? A alta disponibilidade, hoje a gente não fala simplesmente de manter um ambiente em pé o tempo todo. Você está ali, o que deve é com o cliente. Pode ser que o problema dele não seja uma coisa que a sua solução vai resolver. Mas se você se propõe a entender o problema dele e dar o caminho para ele de falar, olha, eu não resolvo isso aqui, mas tal solução pode te ajudar, você já vai gerar uma experiência para esse cliente que vai dar um gatilho nele de que a sua empresa é uma empresa parceira dele. Então, é como se eu tiver uma dor de cabeça e sair tomando remédio sem saber a origem dela. Eu preciso entender o porquê que eu estou tendo dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa que tem várias causas. Se você ajudar essa pessoa a entender a raiz do problema da dor de cabeça dela, você vai gerar uma experiência muito boa para ela, e eu garanto que você provavelmente vai ter ganhado aí um propagador da sua marca, né? Pensando nessa perspectiva, a dor de cabeça, acho que todo mundo deve pensar em tomar uma Neosaldina quando tem, né? Então, depois que você cria, então, depois que você tem essa afinidade, conquista esse espaço, com certeza vai ser da mesma forma, né? O cliente teve a dor de cabeça e ele lembra de você. Kleber, se você complementa para a gente aí, pensando sobre essa perspectiva, né? De como conquistar o seu espaço aí. Vamos pensar, dentro desse caminho que a Luana comentou de jornada do cliente, ele é fundamental hoje quando a gente fala de marca. No mercado de tecnologia, de telecomunicações, ele é cada vez mais presente, a gente vê isso, as empresas hoje de tecnologia e telecomunicações, elas nascem, as que já estão no mercado, elas têm que pensar em jornada do cliente, mas existe um componente aí que é muito importante nos dias de hoje, que é a questão da congruência. Então vamos pensar o seguinte, eu falo que eu crio uma jornada muito bacana, eu falo para você, eu vendo para você uma coisa muito legal em todos os meus canais de contato, né? Mas na prática o meu serviço é ruim. Aquilo que você contratou não funciona. Né? Então, essa questão da congruência, ela tem muito a ver com essa questão de conquista de mercado. Você conquista mercado quando você é congruente com aquilo que você está se propondo, né? com a marca, com essa jornada que você construiu. Então, como a Luana bem disse, desde o primeiro contato ali, que vai passando para os demais contatos, e você tem uma jornada, uma experiência boa, mas que na prática isso também se resolva, que você veja um resultado interessante. Quando a gente fala do mercado de tecnologia e telecomunicações, vocês muito mais do que eu aqui, que sou nativamente, né, um comunicador, vocês mexem com tecnologia, vocês sabem que assim, o cliente apresentar um sorriso de orelha a orelha é quando você resolve o problema dele, na prática ali. Além do atendimento bom, de você ter a disponibilidade, como a Luana disse, mas você resolver o problema, né? E no mercado de tecnologia e telecomunicações, esse é o pulo do gato hoje, é assim que as empresas têm conquistado espaço. Né? A gente vê isso muito presente hoje, né, nesses dois mercados especificamente. É uma preocupação que as empresas têm que ter para conquistar mercado, ainda mais no mercado que é cada vez mais comoditizado, né? Então você vê assim, tecnologia pela tecnologia, você tem uma infinidade de oferta. O que vai fazer você ir por uma marca ou outra é essa jornada do cliente, é a congruência, e isso a gente precisa ter muito claro quando a gente se propõe a fazer um atendimento, em todos esses pontos que a Luana comentou. Entendi. Então podemos aprender aqui que
é preciso aplicar aquilo que se fala, né? Então, praticar o que se diz e dizer o que se pratica, né? Então, a gente deve considerar aí que o famoso boca a boca, ele não morreu, pelo contrário, né? A internet potencializou o boca a boca. Então, pensar numa experiência do cliente aí, a tendência hoje dele fazer muito bem ou fazer mais mal para você como prestador de serviço e tal, é muito maior, dado o advento aí dos mecanismos de comunicação que a gente encontra, né? E, Luiz, tem uma questão aqui que eu gosto de uma comparação de um autor que ele fala essa questão de experiência do cliente, o César Souza. E ele fala uma coisa que é bem importante para a gente aqui, principalmente na área de tecnologia. O foco, a gente fala muito foco no cliente, mas a mentalidade hoje não é você simplesmente estar ali olhando 100% para o cliente, mas é o foco do cliente. O que isso significa? Você está do lado do cliente e fala assim, para onde você está olhando? Qual que é o seu problema aqui? Como que eu te ajudo a resolver? E daí vocês estão olhando para o mesmo lugar e você consegue olhar com ele e falar assim, tá, esse é o problema, olha, a minha solução, ela te entrega esse resultado. E aí que a gente forma o que a gente chama de brand equity, né? Que é o valor da marca, que são esses pequenos momentos, essa jornada, é o bom atendimento, é o bom e-mail que você manda, mas é também a resolução do problema, tudo isso cria o valor da marca. E daí é o que a gente chama desse brand equity, quando você tem tudo isso num lugar só. Né? Você tem a entrega, você tem uma experiência boa, e isso forma essa valoração das marcas. Muito bom. Quando a gente fala de valor, a gente está falando do elemento que separa o negócio do preço, né? Ele está ligado à percepção, ele está ligado ao que o cliente sente quando ele faz o negócio com você, né? Ele se sente bem, ele está vendo valor. Ele está pagando e está feliz, ele está vendo valor, né? Ele está pagando e está em dúvida se fez um bom negócio, né? Então ele está vendo pouco valor. Então, muito legal você trazer brand equity para a conversa, né? Porque isso nos traz uma questão que, para mim, está altamente ligada, né? Que é a questão do posicionamento, né? Para você conseguir construir uma marca de valor, é importante que você tenha claro quem é aquela marca, né? De que forma que ela se comunica. E é nessa linha mesmo, assim, a gente está falando aqui de como conquistar espaço no mercado, né? Você falou essa questão da jornada, e tudo isso tem a ver com tem essa questão do brand equity também, mas a gente pensa, antes até da gente chegar na valoração, a gente tem a questão do posicionamento, né? O Luiz está voltando aí, e o posicionamento, na verdade, é como essa marca se comporta, né? Então, como que isso vai acontecer? Pelo atendimento, por toda a parte aquilo que ela oferece, aquilo que ela realmente, o que ela de fato entrega. Então, assim, quando a gente pensa em algumas marcas grandes de tecnologia hoje, você entende rapidamente posicionamento. A gente fala de Nubank, você entende, não é só o cartãozinho roxo ali, mas é tudo aquele atendimento, aquela coisa fã, a questão da simplicidade, né? Vamos lembrar aqui o comecinho, quando o Nubank chegou no mercado, né, a questão do posicionamento deles, eu vou te dar crédito, eu vou te entregar um cartão e você vai ter crédito. E o meu posicionamento é democratizar o cartão de crédito para muitas pessoas num país que a gente tem problemas com bancarização, né, tem uma parcela da população brasileira que não tem conta em banco. E eles fica desassistida. Fica desassistida. E daí vem o Nubank com posicionamento, ou seja, a maneira que ele se comportou desde o começo eu vim aqui para democratizar e te dar acesso a um serviço, né? Perfeito. E voltando no que a gente conversou anteriormente, das coisas serem conexas, né? Porque esse discurso e esse posicionamento, ele é aplicado na forma como o produto e o serviço deles é entregue para a população. Né? Então, é uma forma simples, com o celular, você vai lá, baixa, acessa, né? Então, qualquer um tem um smartphone disponível para poder acessar esse tipo de serviço. Então, de fato, democratizou, né? Então, você vê o propósito estando, né, ligado aí com a entrega, né? Na prática, e daí tem alguns elementos que a gente comentou há pouco, e que se a gente olhar a história do Nubank, aproveitando o case aqui, é isso, assim, a experiência que eles entregam, essa questão da democratização, para algumas pessoas que ganham um pouco menos, eles dão lá os 50, 300 reais de crédito, para outras pessoas, dependendo da tua renda, mas eles dão o crédito, né, tem a democratização, a questão da jornada do cliente, né, então, assim, como você mesmo disse,
tá tudo aqui, é fácil, é simples de mexer, qualquer pessoa prestando atenção ali é bastante intuitivo, e isso vai criando uma valoração para essa marca muito grande. E daí é o valor que não é o valor financeiro, mas é a percepção que as pessoas têm. E no mercado de tecnologia isso é muito forte, né? É onde as pessoas começam a falar assim, não, mas o serviço é bem parecido, mas a experiência com aquela marca é melhor, então eu vou seguir com aquele serviço. E uma coisa que acontece bastante, a própria internet potencializa a informação da forma como ela transita. Então, às vezes alguém teve um problema, e o Reclame Aqui é caso vivo disso, né? Então, alguém tem um problema, a gente vai lá e consulta para saber se a experiência com aquela empresa foi boa ou se não foi, né? Isso aí vai nos dando uma perspectiva de que, assim, o problema existe, ele vai continuar existindo. O que as pessoas estão preocupadas é como a empresa reage, como ela trata, né, o valor que ela dá para solucionar aquele problema em si, né? E aí entra a questão do posicionamento, né? Então, como que você trata? Você é totalmente amarrado, digamos assim, por normas, você tem que ser muito formal, ou você pode ter um pouco mais de jovialidade na postura, um pouco mais, né, de simplicidade na conversa e tal. Então, o posicionamento, ele acaba dando esse caminho, né, trazendo essa direção para as companhias. Seria isso certo dizer, Luana? Sim, acho que posicionamento é exatamente isso, né? Quando a gente alinha o objetivo do negócio com a forma como a marca vai se comunicar com o público em geral, desde o público interno até o público externo, né? Então, basicamente, você tem ali, quando você está falando de uma empresa, né? Você, em geral, a gente constrói um plano de negócio. E nesse plano de negócio, essa empresa provavelmente tem alguns ali objetivos além do faturamento, né? Faturamento, todo negócio hoje que não é, digamos, do terceiro setor, ele tem um objetivo de faturamento, mas mais do que isso, ele tem um objetivo maior que seria, por exemplo, no caso do Nubank, democratizar o crédito. Então, isso traz para a parte de posicionamento uma questão de como que eu vou me posicionar para o mercado. No caso do Nubank, é de uma forma mais informal. Se a gente pegar um outro banco, por exemplo, para comparar com o Nubank, você não vai ter esse mesmo posicionamento, porque a gente vem de um mercado de bancos em especial muito rígido. Então, em geral, eles têm um posicionamento mais formal. Então, isso vai variar de acordo com o seu negócio, com o seu segmento e com, principalmente, o objetivo do seu negócio, né? Então, você tem que alinhar isso aí. Esse seu ponto me traz uma outra dúvida que surge, né? As coisas acabam se colidindo às vezes, que tem a ver com presença de marca e posicionamento de marca, né? Então, eu gostaria de ouvir, Kleber, de você, o que esses dois elementos têm a ver? Bom, para se ter uma presença de marca, você precisa ter um posicionamento, né? Acho que eu diria que essa é a base, Luiz. Porque assim, uma vez que você tem muito claro qual é o teu posicionamento, como que você se comporta, se é formalmente ou informalmente, quais os canais de contato, qual é a tua mensagem para o mercado, né? E como que essa mensagem é distribuída, começando internamente, né, nos colaboradores ali no time, levando isso para o mercado. Quando você tem esse posicionamento muito claro, daí sim a gente pode falar em presença de marca. Daí sim a gente pode fazer essa estratégia. Mas isso tem que estar muito claro lá atrás, quando a empresa nasceu. E não é que tem que estar cravado na pedra, sabe? Até porque a gente tem que acompanhar muito o contexto, tem que ver, as empresas também têm que ir acompanhando o mercado. Então, assim, o posicionamento, ele vai também seguindo um pouquinho os tempos, né, assim, o cenário, aí o contexto, mas ele tem que estar muito claro para todo mundo, e daí a presença de marca, ela vem na sequência. Entendi. A gente pode trazer para o conceito tradicional, né? A gente sempre fala missão, visão, valores, que é aquela raiz, aquele alicerce que fala como a empresa deve se comportar, né? Então, pautado pela ética, pautado pela confiabilidade, pautado pela clareza, pautado pelo dinamismo. Então, são umas palavras-chave que soltas, parecem bobas, mas no fim das contas é o que você permite que aconteça o que você está falando, que é eu adequo a realidade ao momento, né? Então, ano após ano, a empresa tem que se adequar ao novo mercado, né? Mas eu tenho meu pilar, eu tenho minha raiz, que é o que mantém grudado ali na essência da companhia, né? Sim. E aí, pensando dessa forma, eu vejo que a gente fala de posicionamento, então o passo zero, digamos assim, ok, eu
tenho uma marca, eu construo os elementos, eu entendo como eu quero levar isso para o mercado, e a presença, então, meio que remete ao ela começar a aparecer para dentro, para a equipe, começar a aparecer para fora, para o mercado. Seria mais ou menos um próximo step mesmo? Eu diria que sim, Luiz, assim, o posicionamento, ele tem que ser alinhado, né, ele tem que ser compartilhado internamente. A Luana até tocou nesse tópico, assim, a gente precisa mesmo colocar todo mundo alinhado com aquilo, com os colaboradores, o time, para a gente, até porque é o time que muitas vezes começa levando o posicionamento, a presença de marca para o mercado, né? Então, assim, a gente pode formar um batalhão de embaixadores da marca, né, dentro da empresa mesmo. E isso mexe com a percepção que o mercado vai ter, a segurança que o mercado vai ter, porque as pessoas que estão lá dentro, não é só a área de marketing falando, mas é qualquer pessoa que trabalha na empresa tem o mesmo discurso, está todo mundo com o mesmo posicionamento, todo mundo congruente, né, daquilo que está falando e entregando para o mercado. E isso mexe com, de novo, com brand equity, né, porque a percepção que as pessoas têm, a valoração da marca, isso mexe com confiança, né, a pessoa fica mais confiante em contratar um serviço porque ela está vendo que está todo mundo alinhado, todo mundo tem o mesmo discurso, como você disse, né, assim, você vai no Reclame Aqui, também a presença de marca ali está sendo cuidada nesses canais. Uma outra fonte muito rica é o Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, né, que também muitas empresas hoje, antes de fecharem negócio, elas vão ver, não, mas a empresa aqui não tem notificação nenhuma no Reclame Aqui, mas deixa eu ver o que os colaboradores dessa empresa falam como quer trabalhar lá dentro. Daí vai no Glassdoor. Então, dependendo de como você lida com esse posicionamento, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, isso impacta em você fechar negócios ou não. Como a empresa é formada e executada por pessoas no dia a dia, se as pessoas vivem a energia e o direcionamento da companhia, é como se estivesse no DNA dela, de fato, né, aquele posicionamento, aquela postura, aquele direcionamento, né? Sim. Luana, e na sua perspectiva, o que você considera essencial, né, para fortalecer uma marca de uma empresa de tecnologia de informação? Eu acho que o pessoal que é do marketing em especial já ouviu bastante sobre a frase que o conteúdo é rei. Então, eu acho que, em especial no segmento ali de tecnologia, que é onde a gente está focando aqui hoje, a gente precisa entender que, por mais que conteúdo seja uma base muito importante para você tratar e conversar ali com o seu público, é essencial que você se relacione com ele de forma individual. Então, o que você vai fazer? Entender qual é a raiz daquele problema, entender como você vai fazer a entrega do projeto final desse cliente com a sua solução de forma coerente. Então, a gente volta a falar aqui sobre sucesso do cliente, sobre user experience, tudo isso ajuda muito na parte de fortalecimento, porque você vai estar sendo uma marca coerente. Isso vai fazer com que a sua experiência de usuário melhore sempre, porque você vai estar sempre pegando lições e aplicando elas, né? Pelo menos essa é uma boa prática, é uma recomendação que a gente faz. E o ideal é que isso se torne um pilar ali dentro da empresa para que a marca seja fortalecida de forma recorrente, né? Muito bom. E você, Kleber? Eu vou nessa linha da Luana, se conteúdo é rei, que a gente ouve bastante, eu diria que contexto é a rainha. Porque é ela que vai dar o tom, é ela que vai falar o que você precisa comunicar, como e onde comunicar, né? Então é esse contexto que precisa ser analisado sempre. É essencial que uma empresa de tecnologia hoje, ela tenha, e a gente está focando bastante em tecnologia e telecomunicações, porque a gente sabe que é o que a gente tem, muitas das empresas hoje têm esse desafio, e tecnologia é a que consegue fazer isso mais rápido, né, assim, de se adequar a isso mais rápido. Mas tem que estar muito em linha com o contexto do seu cliente. Aquela questão, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. É entender quais os desafios dele, como que você consegue ajudá-lo, e a partir disso, daí sim, daí você consegue formar, né, essa questão da estratégia, do posicionamento e de você oferecer uma boa experiência. E daí entram duas palavrinhas aqui, que é a questão
proatividade, do entendimento, né, do cliente e da proatividade, da disponibilidade em ajudar o outro. E esse é o grande lance hoje. É você estar disponível para o cliente, né, em ajudá-lo a resolver aquele... a gente vê muitas empresas de tecnologia que têm essa disponibilidade. Então, assim, o cara te liga, ele quer que você, claro, entregue um bom conteúdo, sim, assim, que você tenha um bom conteúdo, mas que quando ele te ligue, você saiba rapidamente identificar o que está acontecendo no cenário dele e você faça uma entrega ali, esteja disponível para ajudá-lo a superar aquele desafio. Né? Então, quando a gente fala muito de conteúdo, claro, o conteúdo ele desperta as pessoas, mas é para despertar as pessoas para também elas saberem, tá, então se ele fez isso com o outro, deixa eu ligar para ele e ver como que ele me ajuda nesse contexto aqui. Entendi. Eu gostei bastante das colocações de vocês e das analogias, porque de fato faz toda a diferença. E aqui me chamou a atenção para um ponto que remete ao que a Luana falou lá atrás, que é, ok, eu preciso estar muito preocupado com a jornada do meu cliente, logo eu estou aprendendo em cada interação, estou tentando guiar ele numa trilha, mas estou aprendendo como ele está se comportando, se a trilha está indo para o lugar certo, se está indo para o lugar errado, ou se está dando reflexo positivo ou negativo. Então a gente tem essa preocupação, mas nesse meio do processo, os erros que vão acontecendo, eles podem ser mitigados com informação. E aí entra a mágica de você conseguir unir a produção de conteúdo, aos problemas que você precisa esclarecer no dia a dia. É aquela coisa que às vezes pode parecer muito simples, mas todo dia eu respondo 20 vezes a mesma pergunta. Então, como é que eu crio uma ferramenta para responder aquele item de uma forma amigável, de uma forma simples, visualmente agradável? Então, dando exemplo de ferramenta, você tem e-book, você tem infográfico, você tem FAQ, você tem vídeo, você tem tutorial, você tem um monte de mecanismos ali que te ajudam. Mas eu queria saber, Luana, se quando você cita a questão de aprender com o processo e depois você cita trabalhar com o conteúdo como pilar, é meio que nessa linha, tipo, aprendo o que é o erro, vejo como tratar e depois comunico isso de uma forma eficiente, usando técnica de conteúdo. E aí cai no ponto do Kleber, que é passando, a mensagem certa que precisa ser passada em vídeo, a mensagem certa que precisa ser passada por e-mail, a mensagem certa que precisa ser passada em uma foto, por exemplo. Exato. Quando a gente está falando de aprendizado contínuo, que é basicamente isso aqui, que é a grande base ali da experiência do cliente, você tem que aplicar o aprendizado, né? E quando a gente fala em aplicar o aprendizado, é transformar isso em ferramentas para munir o seu time. Então, a gente volta aqui a falar de alimentar o ecossistema. Então, quando você está falando de ecossistema, não necessariamente você está falando do ecossistema interno, você também pode estar falando do ecossistema externo, que é quando você propaga a informação e o seu conhecimento. E a gente já viu em alguns momentos do mercado que as empresas tinham receio, por exemplo, de compartilhar esse conhecimento de aprendizados que eles tinham de problemas. Ah, não, meu concorrente vai ver que eu resolvi dessa forma, ele vai começar a fazer, eu vou perder o meu cliente. A gente não está mais numa fase em que o cliente está escolhendo um produto por preço, simplesmente, né? E se o seu cliente está fazendo isso só por preço, eu sugiro que você pare para olhar o seu plano de comunicação e a sua estratégia de posicionamento, porque provavelmente você vai estar tendo algum problema ali em relação à experiência do usuário e à experiência do cliente como um todo. O que isso quer dizer na prática, né? Que se eu alimentar hoje o meu ecossistema com informação, para mim é muito melhor, porque eu vou estar alimentando não só o meu, em aspas, assim, o meu concorrente, mas também o meu possível cliente, e ele vai ter conhecimento de que eu sei fazer aquilo bem, eu sei resolver aqueles problemas, e eu vou provavelmente ligar uma luzinha no meu possível concorrente, né, de, olha, o cara tá elevando a barra aqui em relação ao mercado. E tá fazendo que é o um ideal, bom trabalho, né? Exato, porque aí você gera o quê? Uma competitividade que eu considero saudável, particularmente, porque você vai gerar cada vez mais uma experiência melhor para o usuário. Então, você para ali para um negócio de eu quero ter a melhor experiência, então eu estou com esse cara porque eu quero ter a melhor experiência, e não simplesmente porque ele é mais barato. Isso é bem interessante, porque você acaba fazendo vários encontros, assim, né? Então, por exemplo, um dos pontos que você vai passar a ser escolhido por um cliente que teve afinidade com você
mas não porque ele achou o outro concorrente ruim, porque o concorrente também pode estar fazendo um bom trabalho, mas às vezes é um jeito de falar, é uma perspectiva de expor, é uma forma de gerenciar um projeto, por exemplo, que faz com que não tenha sinergia entre as companhias, né? Então é muito legal. E eu fico aqui com uma mensagem que para mim é interessante, né? Enquanto o concorrente está copiando a gente, é sinal de que de que estamos fazendo um bom trabalho, né? A gente está servindo de inspiração aí para pessoas acima de tudo, né? Eu queria só dar um recado aqui. No começo eu acabei passando direto e não falei. A gente tem um chat, pessoal, quem já é acostumado a usar Hangout aí sabe como fazer, mas na lateral aqui vocês podem mandar perguntas, tá? Na medida do possível eu vou encaixando, ou qualquer coisa no final a gente para aí para compartilhar ela com vocês, né? E aí, Luana, Kleber, eu queria ir um pouquinho para a prática, né? A gente conceituou posicionamento, conceituou presença de marca, né? Trouxe aí a ideia de conteúdo e tudo mais, mas eu acredito que quem empreende ou quem tem uma operação mais enxuta, muito focado no seu serviço, às vezes acaba tendo dificuldade de se comunicar e etc., porque não consegue dar bem o primeiro passo, né? Então, de forma objetiva, seria assim, como que se dá os primeiros passos para construir aí um posicionamento? Bom, vamos lá. Construir posicionamento, por mais que seja, é bem complexo, né? Não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite. É uma construção que tem etapas, e são etapas que você precisa pensar que vão refletir ao longo da vida da empresa, né? Então, aqui a gente está falando de como a empresa vai atuar em relação ao consumidor. Mas, assim como a gente hoje, por exemplo, está descobrindo um novo normal, as marcas já vêm há algum tempo descobrindo um novo consumidor, que é um consumidor que não compra simplesmente por preço, que é o que a gente estava conversando agora. A gente vê muitos consumidores cada vez mais pedindo um posicionamento claro da marca, não só sobre o que ela quer fazer pelo mercado, mas sobre causas, sobre situações que a gente não considerava como um item que marcas ou empresas deveriam atuar sobre, né? Então, a gente via antigamente muitas empresas ali no seu próprio quadradinho, e hoje não, a gente vê empresas se posicionando sobre questões da sociedade como um todo. E é exatamente isso que o público quer. Se o público está buscando uma identificação com a marca que não vai só simplesmente sobre como ela vai resolver meu problema, mas sim como eu me vejo naquela marca, então você tem que ter um posicionamento que seja transparente, né? E isso vai começar principalmente no time interno, que é o que a gente fala de quando a pessoa literalmente veste a camisa da empresa. Se você não tem um time interno que tem sinergia com o seu posicionamento, que está ali condizendo e está de acordo com o posicionamento da marca, você pode até começar a gerar detratores internos. E o que são detratores, né? Para quem, não sei se todo mundo conhece o termo. Basicamente, é aquela pessoa que está disposta a não te recomendar ou a simplesmente falar mal de você para qualquer pessoa. E a gente vive num mundo conectado, então isso está cada vez mais fácil e mais acessível ali para todo mundo, que é o que a gente estava falando, tanto do Glassdoor quanto do próprio com as avaliações de serviço, né? Perfeito. Então, eu diria que o primeiro passo seria entender o público interno, que seria o colaborador mesmo, como um público-alvo, né? E aí você pensar em como se posicionar, e aí, na sequência, como construir uma presença de marca forte para tratar a relação com esse público específico. Isso me chama a atenção, que é um elemento que a gente faz de forma prática mesmo na Binário Cloud, onde a gente categoriza os públicos com quem a gente se relaciona, e a gente acaba, a partir daí, criando mecanismos, ferramentas e tal, específico para cada um deles, né? Então, acho que seria legal, Luana, você dar um prático aqui do que é isso, né, que talvez possa ajudar as pessoas aí já montando um mapa mental de como aplicar. Legal. Na Binário Cloud, a gente define públicos-alvos desde o interno até o externo por categorias, né? Então, por exemplo, o público interno da Binário Cloud são os clouders, que é o time da Binário Cloud. Isso desde dos estagiários até
os CTOs, os C-levels, são todos considerados como clouders. A gente entende que esse público ele tem uma demanda tanto de conhecimento específico sobre computação em nuvem, a gente busca pessoas diferentes, né, diversidade é uma coisa importante para a gente, então a gente busca trazer ferramentas para esse público que ele gere ferramentas posteriores que vão ser externas através do conhecimento que ele tem internamente. E também mas para exemplificar o quesito qualificação mesmo, né? Como é que você categoriza? Então, você falou de um público que é os clouders, quem são os outros públicos? Sim, eles basicamente são os públicos-alvos com quem a gente quer se relacionar externamente. Isso vai desde co-marketing, que seria um exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, que é a Midiaria. A Midiaria é uma parceira nossa, né? O Kleber aqui é um representante dela. Então, a gente está fazendo um co-marketing sobre um tema que ambos conseguem falar e que a gente sabe que é interesse de um outro público, que seria o público de canais de parceiros nossos. Mas também temos outros públicos na Binário Cloud, por exemplo, o público final, que a gente considera chamado Enterprise, que seria pessoas que contratam serviços de nuvem hoje. Então, é importante você entender em categorias, desde o seu público interno até quem são todos os seus públicos externos, porque quando a gente fala de público externo, a gente não está falando só do público que eu quero que seja meu cliente. É importante que você busque aliados no mercado, né? Então, aqui a gente tem um exemplo disso, que seria a Midiaria, canais, que é o que a Binário Cloud faz, parcerias para canais que se potencializem revendendo nuvem também. Então, a gente potencializar o nosso ecossistema externo é algo importante para nós. Então, a gente busca esses públicos externos também. Entendi. Então, você tem um público interno e no público externo você vai falar com diferentes perfis de empresa e você acaba, baseado no seu posicionamento, criando planos para se comunicar com cada um deles. Então, empresas que são de tecnologia e têm interesse em revender produto e serviço, empresas que atendem empresas, né, e que se comunicam com um público parecido com o nosso, né, e aí você vai usar o posicionamento para validar se há sinergia na forma de se comunicar, no público que vai se comunicar e por aí fora, e aí entra a nossa relação aqui com a Midiaria e outros com o marketing que a gente já fez, né? E aí, baseado nisso, eu acredito que você define os públicos ali e você, de fato, vai para a prática, né? Que é, ok, agora eu sei com quem, como eu vou me comunicar, com quem eu quero me comunicar, eu preciso fazer um plano para colocar isso para rodar, né? Se não houver prática, na teoria não vai adiantar para muita coisa. Então, Kleber, por que é necessário assim, construir um plano de comunicação, né? E como é que se faz isso? Bom, vamos lá. Acho que o posicionamento é a base, né? Isso que a Luana disse, assim, é a base de você. Primeiro, tem que ter muito a empresa, quando a gente pensa no plano de comunicação, a gente tem que pensar primeiro, ter muito claro qual é o posicionamento e quais são os objetivos da empresa. E daí a gente tem o objetivo da empresa e os objetivos de marketing, né? Que são duas coisas que elas podem estar juntas, mas o objetivo da empresa é ter um valor X para o mercado, para que depois ela seja comprada por investidores, por exemplo. O objetivo de marketing é que ela traga bastante clientes para que esse objetivo da empresa seja alcançado. Então, mas daí, quando a gente fala em plano de comunicação, a gente precisa ter essa clareza, né? A partir disso, e daí tendo um posicionamento também muito bem definido, o próximo passo, Luiz, é esse mesmo, é a gente pegar cada público. Eu tenho o meu público interno, eu tenho mapeado aqui, no caso de empresas de tecnologia, eu falo com analistas, eu falo com gerentes, né, nível gerencial, eu falo com o C-level, e eu também falo com o departamento de suprimentos e compras das empresas, no caso de quem é o fornecedor de tecnologia. Para cada um desses públicos, eu faço um plano de comunicação, e daí o conteúdo vai ser diferente, a linguagem vai ser específica para conversar com cada um desses públicos. Então, eu construo isso, claro, conhecendo esses públicos a fundo, sabendo como que eu me comunico com eles, assim, qual a linguagem deles, daí eu vou estabelecer canais. Daí a gente volta naquilo que você me perguntou, a questão da presença de marca. E daí eu vou estabelecer, bom, para falar com o comprador, eu vou fazer uma linguagem, o cara não é técnico, então eu vou fazer uma linguagem trazendo os cases da nossa empresa, os diferenciais da nossa empresa,
tratando da maneira mais simples possível da nossa solução, para convencê-lo a partir de e-mail marketing, por exemplo. Para um analista de um mercado de tecnologia, o meu plano de comunicação vai ser, olha, eu vou impactar esse cara com uma régua de comunicação, mas que vai ter e-mail, que eu vou chamar o cara para lives como essa que a gente está participando agora, mas eu vou levar para ele cases práticos de como que a gente soluciona o problema do cliente. Eu vou mostrar para ele o nosso modus operandi, então, assim, qual a nossa metodologia, quais são as soluções que a gente tem no mercado, e mostrar como que a gente funciona na prática, né? Então, assim, mostrar um pouquinho de quem que vai atendê-lo, tem essa questão de empatia também, né? Então, assim, quem vai estar ali no seu dia a dia, quem vai estar no atendimento com você, tudo isso tem que estar num plano de comunicação. Entendi. Então, eu diria que o plano, ele vai, no fim das contas, quando você tiver ele feito, mesmo que de forma simples, ele vai te mostrar com quem você quer falar, qual que é a melhor forma de você falar com aquele público, né? Então, você deu exemplo de cargos diferentes. Então, um profissional de compras, hoje em dia ele olha mais o WhatsApp ou ele olha mais o e-mail, né? Ele usa mais o LinkedIn ou usa mais o Instagram, né? Então, onde é que você vai passar a mensagem para ele? Então, se ele está usando o Instagram, né, como é que ele tem mais afinidade? Ele tem afinidade com imagem simples? Ele tem afinidade com um carrossel? Né? Ou ele gosta de ver vídeo? Né? Então, você vai criando essas ferramentas e você vai entendendo, né? Preciso passar a mensagem de que a gente superou um grande desafio tecnológico. Preciso passar uma mensagem para o mercado de TI, profissionais técnicos, um C-level, assim, de que a gente trouxe uma oferta muito boa, uma oferta muito nova e, enfim, vai gerar economia, vai gerar flexibilidade, etc. Então, o plano, ele é a ferramenta que te permite dizer da onde você sai, por onde você vai e aonde que você vai chegar, aonde que aquela mensagem vai chegar. E ele é dinâmico, Luiz, assim, ele não é uma coisa estanque, né? O plano de comunicação, ele tem que ser dinâmico, porque, assim, marketing é teste. Então, assim, a gente vai colocar para rodar e, assim, a gente faz pesquisa. Aqui na Mediaria.com, por exemplo, para construir essas personas, né, esses públicos-alvo, a gente geralmente pede para a empresa que nos chama para ser parceiro, a gente pede, me indica 3 clientes atuais, ativos, e 3 clientes, ex-clientes, para a gente conversar com eles e desenhar esse público-alvo e desenhar essa figura, porque daí, assim, a gente desenha, por mais que a gente tenha um conceito, faça coisas práticas, só quando você coloca para rodar um plano de comunicação que você vai ver o que funciona ou não. E daí eu estou falando aqui, desde anúncios em Google AdWords, até de repente você faz uma websérie em vídeos, e daí você descobre que aquele público-alvo não gosta de assistir vídeo no YouTube, ele prefere podcast. Então o que você faz? Você pega aqueles vídeos e você reedita, transforma aquilo em podcast e coloca no Deezer, coloca no Spotify. Perfeito. Então, assim, e isso é dinâmico. Isso, para quem está em comunicação, você está acompanhando ali os sinais, as métricas, né, e vendo como que esse público se comporta, para você ir redesenhando isso e atendendo às solicitações desse público, né, e conversando com ele nessa jornada. Ô, Kleber, isso me remete a um entendimento de que aqui a gente está falando de cultura, né? E só que eu não quero falar naquela cultura organizacional que a Luana trouxe para a gente até agora e tal, eu quero falar de uma cultura específica que é a de saber construir ou de querer construir conteúdo, né? Então vamos unir cultura e conteúdo aí para a gente falar um pouco agora. A gente sabe que o conteúdo é rei, as ferramentas corretas serem utilizadas faz todo sentido, é necessário, né? Mas o grande desafio está em como produzir conteúdo, né? Então você tem necessidade de diferentes skills para produzir bons conteúdos. Então você precisa de alguém que conheça o fato, você precisa de alguém que escreva bem, você precisa de alguém que saiba ilustrar, né? E, por fim, você precisa de alguém que, pelo menos, saiba usar as ferramentas, né? Então, como é que funciona uma ferramenta de ads no Google? Como é que funciona uma ferramenta de ads no LinkedIn? Como que funciona uma ferramenta específica de anúncio num determinado portal XPTO? Então, você tem bastante conhecimento envolvido nesse processo de criação de conteúdo. Sim. E como muitas empresas não têm recurso interno, né, para tratar de uma forma direta, e eu vejo, né, a Mediaria como uma empresa que faz isso e ganha, né, acaba atuando como um braço adicional aí das companhias. Eu queria saber como vocês fazem assim no dia a dia da agência ou no dia a dia do trabalho com os clientes, que existe uma cultura ali, a questão de, enfim, persistência, resiliência e principalmente ritmo, né, eu chamo isso de imprimir um ritmo na entrega de conteúdo para o mercado, isso passa a existir. Você tem aí
um guia, uma receita de bolo, um norte aí para trazer para a gente? Tem, assim, a gente, é isso mesmo, Luiz, assim, aqui na Mediaria.com a gente funciona como uma extensão, muitas vezes, para algumas empresas, a gente é o braço de marketing dessa empresa. Então, por isso que lá no começo eu comentei que para a gente, essa questão da integração é muito importante, porque a gente entende que, assim, muitas vezes o nosso ponto focal dentro da empresa é o gerente de vendas, é a pessoa do administrativo, porque a empresa não tem uma figura de marketing, ou essa figura de marketing não tem todo o conhecimento de todas as frentes de comunicação que são possíveis, né? Então, assim, a gente serve, sim, como esse braço, como essa extensão da empresa, e a gente ajuda, inclusive, as empresas a criarem essa cultura, e daí essa cultura, como que ela é criada? É a frequência, é você estudar, testar, e criando a frequência e monitorando isso. Dentro das empresas, o que é muito importante para se criar uma cultura é você ter um responsável por isso. No caso, empresas que não têm uma área de marketing, e aqui, independentemente se você tem um fornecedor, um parceiro de comunicação e marketing, mas dentro da empresa, se você precisa fazer ações de marketing, e aqui vamos pensar em ações desde Google Ads, como a gente está falando, até fazer evento, até promover uma live, até fazer um folder técnico, até pensar numa participação numa feira, num evento, né? Hoje mais online do que presencial, mas assim, alguém organiza tudo isso. Então, assim, alguém dentro da empresa tem que ser responsável. Então, a cultura de comunicação, ela tem que começar, seja a pessoa que foi designada no administrativo para cuidar da comunicação, ela pode plantar essa semente para a área de atendimento, para a área de vendas, para o RH, para a diretoria, já que, desde que seja proativamente, né, naquela levantada de mão, tipo, deixa aqui que eu toco isso, ou porque elencou essa pessoa. Então a cultura começa com alguém que começa com essa frequência e toma a frente. Tem que ter um responsável, sempre. Eu acredito que para a cultura existir, precisa haver quem toca o bumbo, né? Que fica ali fazendo a marcação para que aquele ritmo não saia da linha, e aí, com o tempo isso vai tornando DNA, e a empresa começa, não só o marketing, produzir conteúdo, você começa a ter um profissional técnico ajudando a escrever, você começa a ter o próprio cliente num comentário, na construção de um case, como você deu de exemplo, fazendo parte dessa construção. Então você vai juntando outras áreas, né? Então, uma área administrativa, por exemplo, que bem ou mal está lá resolvendo, problema financeiro daqui, problema de nota de lá, contabilidade para outro lado, tal. Então, essas pessoas trazendo como elas estão se esforçando ali, né, para atender o cliente no dia a dia e fazer com que ele seja bem atendido, né? Posso te dar um exemplo prático disso, mas bem prático mesmo? A gente atende alguns clientes aqui, e a gente acaba tendo, né, o financeiro da agência tem contato com o financeiro dessas empresas. E muitas vezes a gente acaba ouvindo do lado do financeiro da empresa coisas que o entendimento dele para com o cliente da empresa. Então, assim, como que, muitas vezes, assim, e isso é tão rico em termos de insights, para a gente de comunicação, então eu gosto de falar que tem um modo que a gente faz aqui na Mediaria, que eu sempre recomendo, para qualquer pessoa que é responsável hoje por comunicação dentro das empresas. Converse com todas as áreas, porque a área de atendimento, ela vai te trazer vários insights para você promover conteúdo, para você entender os desafios dos seus clientes. A sua área financeira, aquela que manda o boleto para o cliente, ela também, com certeza, no dia a dia, ela escuta ali as dores desse cliente, e ela pode te trazer uns insights do que está acontecendo dentro da empresa, e que você aí, que de repente vai fazer a comunicação, precisa entender para se comunicar melhor com a sua interface ali. Então, é muito você levantar da tua cadeira e ir na área comercial, ir na área de atendimento, ir na área financeira, ir na diretoria. Claro, a gente sabe que em muitas empresas isso é um pouquinho mais complicado, né, ter esse trânsito, mas é a proatividade e a disponibilidade. A Lona comentou um pouco atrás sobre a importância de você criar uma relevância, né? Então, eu gostaria até que a Luana trouxesse aqui para a gente, porque a gente vê também, conteúdo é importante, produzir é difícil, você precisa ouvir todas as áreas, e às vezes a comunicação pode resolver um problema que é um atrito em algum lugar, como a gente falou, né? Às vezes todo dia o financeiro responde 10 vezes a mesma coisa sobre nota, né? Então, às vezes o marketing pode ter ali um insight para produzir algo bacana e tal, mas a gente sabe que volume também consistência, envolve volume, ter volume, né? Enfim, às vezes pode nos levar para o caminho errado, né, Luana? Então, o que você pensa sobre isso, assim?
Eu acho que, assim, por mais que a gente busque sempre um ritmo, é importante ter um ritmo pautado em qualidade, sempre. A gente está aqui batendo na tecla de alimentar o sistema e dar armas para o sistema aprender novas coisas, novas ferramentas, etc. Então, aqui a gente está falando também de qualidade de aprendizado, né? E quando a gente fala disso, é muito importante que a gente pense em engajamento tanto do time interno do marketing, caso exista, né, ou até da agência, quanto a temas relevantes, para que esse ritmo exista, que seja imprimido, e aí a gente passa a ter como premissa a qualidade de conteúdo, porque não adianta a gente fazer vários conteúdos, mas esses conteúdos serem vazios. E quando eu falo vazios, eu quero dizer em relação ao aprendizado que a pessoa que está consumindo ele vai ter. Se ele não agregar nada para esse terceiro, então provavelmente você não está produzindo um conteúdo de qualidade. E produzir um conteúdo de qualidade, às vezes 1 por mês, é muito melhor do que você produzir 5 rasos. Porque se você não está aplicando o aprendizado, compartilhando conhecimento, de fato, você não vai ter o engajamento necessário com o público externo ou até mesmo o público interno em relação a esses materiais. Então, a gente pode entender aqui que a nossa missão é encontrar o ritmo que a gente consegue imprimir de produção e veiculação de conteúdo, fazendo o máximo possível que a gente consiga fazer, entregando um material de primeira, um material com a melhor qualidade possível. É mais ou menos essa perspectiva? Exato, não adianta a gente querer abraçar o mundo inteiro, né? A gente não tem braço para isso, então é importante você se ater à sua realidade, né? Até onde dá pé na piscina para você. Se você não souber nadar, você vai se afogar. E você vai produzindo, vai gerando outros gargalos, né? Então você precisa veicular. Então você tem verba para veicular 10 materiais, ou é melhor você pegar aquela verba e distribuir em 2, 3, 4, e com o tempo você vai subindo uma escada, né? Pensando nessa perspectiva, Luana, eu entendo até que, vamos falar de empresa de TI, trazendo para a âncora da live. A TI ela está muito ligada à missão crítica, né? A suportar uma operação, a suportar a segurança da informação, a trafegar dado crítico do lado para o outro, suportar uma massa muito grande de pessoas em um determinado momento fazendo a mesma coisa, tal, né? Então isso tem muito a ver com confiabilidade, né? E se uma empresa de TI ela quer passar a mensagem de que ela é séria, de que ela é confiável, de que ela consegue fazer um bom trabalho, né? Mas às vezes ela não segue um padrão de fonte, ela não tem um padrão de identidade visual ali, uma paleta de cores que vai ser utilizada, né? Ela veicula texto muito grande no Instagram e ela veicula imagem muito grande no LinkedIn, por exemplo. Então, né, você acaba usando ali umas coisas que podem passar uma mensagem oposta, né? Então, você quer falar que vem de qualidade, mas ali na mensagem subliminar, quando você faz uma entrega ruim de conteúdo para o usuário, ele pode pensar, poxa, mas se o conteúdo está ruim, se a apresentação está ruim, por que será que a prestação do serviço vai ser boa, né? Então, o tiro pode sair pela culatra, como se fala. Exatamente. É o que a gente estava falando de posicionamento, né? O posicionamento, ele tem etapas. Então, criar um branding, né, que é o valor da identidade da marca que vai ter ao longo do mercado, ele passa por qualidade de conteúdo entregue. Então, aqui a gente está falando de ter um bom material em questão de conteúdo mesmo, mas também ter uma identidade visual que seja compatível com a entrega, né? Então, trazer informações que sejam relevantes para o mercado e imprimir na identidade visual da marca o mesmo posicionamento que a gente vem falando que está sendo construído internamente. Isso é importante. Entendi. Então, lá atrás, quando a gente define o posicionamento, a gente já vai pensar em como essa marca é visualmente, né? Qual é o padrão de textual que ela vai usar, né? Então, mais descontraído, menos descontraído, e a partir daí você desmembrando e anda, então, na parte, passando o posicionamento, quando a gente fala da presença da marca, né? E você vai trazendo isso aí para a prática. Mas aí, dando sequência, Lu, a gente fala muito sobre conteúdo, né? E a grande questão aqui é, o que é necessário para produzir? Né? O que é necessário para produzir campanha? O que é necessário para produzir conteúdo? Né? E como é que é essa coisa de canal de conversão? Como é que elas funcionam em conjunto e tal? Tá, aqui eu costumo falar que é quando a gente sabe quais cartas a gente tem para jogar o jogo.
Quando a gente está falando ali de marketing, né, seja de um marketing interno ou de um marketing externo, eu vou ter, por exemplo, definições em questão de verba, de campanha, e aí a gente pode estar falando de AdWords, pode estar falando até de releases pré-pagos, de publi editoriais, de todas as questões que a gente pode fazer para fortalecer a marca, são tudo ferramentas, né? E algumas dessas ferramentas são gratuitas, sim, mas outras não, a gente precisa de verba para conseguir utilizá-las. E para construir campanha, construir canais que se tornem canais de conversão, né, que a gente chama, é necessário que a gente entenda ao que está ao nosso alcance, o que de fato eu posso fazer. Então, de novo, é não pisar aonde a gente não vai conseguir respirar, para não se afogar. Então, não adianta eu querer fazer uma coisa que não cabe dentro de casa, ou eu não tenho mãos para fazer isso. Então, construa canais de conversão que estão dentro do teu alcance. Não adianta eu pensar, nossa, não, o AdWords é muito caro. Depende para o seu segmento, depende para quem é o seu público-alvo, e aí a gente, quando entra em público-alvo, que o Kleber citou aqui já, a gente está falando de níveis de pessoas, a gente está falando, por exemplo, de localização, tudo depende. Então, é muito entender o seu cenário e saber o que está ao alcance de ser aplicável. A gente deu aqui vários exemplos de canais de conversão e eu fico pensando, quando você diz que procure aquele que cabe no seu tamanho, que você é capaz de sustentar, a gente está tentando trazer um entendimento de que dá trabalho você manter algo. Então, vou dar uma referência. Eu consegui uma verba, eu vou queimar 100% da verba de marketing esse mês, eu consigo sair no horário do Fantástico, primeiro intervalo. Né? Aquele que a gente ouve falar que custa muito. Né? Só que aí o meu site, a missão do comercial é levar pessoas para o site, mas o meu site não está estruturado, né? Não tem um carregamento legal, não tem CDN para aguentar, não tem um call to action para clicar e gerar um lead, coisas desse sentido. Então, né, eu gasto meu recurso, faço a campanha, todo mundo me vê, beleza, mas eu gero zero de retorno porque eu não fui capaz de construir todas as ferramentas necessárias, né, para absorver o retorno, o reflexo daquela campanha, daquele canal de conversão que eu ativei, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter o uso consciente dessas ferramentas, né, dessa verba que a gente fala. E eu sugiro até que a gente está falando aqui para empresas de tecnologia. Quando você tem uma empresa de tecnologia que não tem uma presença web hoje, que basicamente é tecnologia, eu, enquanto consumidor, vou entender que aquela marca talvez não me entregue um serviço de qualidade. Porque se eu não tenho uma presença compatível com o meu setor de qualidade, será que o meu serviço tem essa qualidade? Então é aquilo que a gente está falando. Mantenha-se coerente o tempo todo. E para isso você tem que saber distribuir de forma inteligente tanto a sua verba quanto os seus recursos. E aí, quando a gente está falando de recurso, é esforço interno, esforço externo, as pessoas que são porta-vozes de marca, quando eu vou usar quem, quando eu vou usar um C-Level, quando eu vou usar um analista, o que eu vou fazer de forma coerente para que essa marca seja uma propagadora realmente do posicionamento que a gente fez. Entendi. Então, dando um passo atrás, a gente tem a missão de fortalecer a nossa base e o nosso relacionamento com o público interno, e aí a gente fortalece o DNA e começa a ter essas pessoas como multiplicadores aí na prática, ajudando a fazer com que a empresa possa atuar em mais mídias, com mais frentes, com consistência e passando uma mensagem com um nível de qualidade coerente aí com o posicionamento dela no mercado. Kleber, eu gostaria de ouvir aí de você um pouquinho sobre tudo isso. O que você tem para comentar aí para nós? Olha, a gente volta naquela questão de ter o responsável, né, para fazer isso, né, uma pessoa que vai estar olhando por tudo isso, que vai estar à frente, vai ser a pessoa que vai promover isso dentro da empresa. A Luana comentou uma coisa que eu acho que é essencial, assim, para as empresas, principalmente em tecnologia. E isso a gente vê muito aqui na Midiaria.com, a gente vê algumas empresas que chegam até a gente e falam assim, olha, eu quero ter presença de marca, quero ter presença digital, vamos abrir um Twitter, vamos abrir perfil do Instagram, eu quero disparar e-mails. Eu falo, tá, primeiro, quem que vai ser responsável por isso dentro da empresa?
E daí onde a gente começa a fazer a auditoria mesmo, né? Assim, o que é a questão do recurso, né? O que tem dentro da empresa de recurso para a gente distribuir, antes da gente falar em canais, antes da gente falar de Twitter, uma moda também agora que acontece bastante toda empresa quer ter um botãozinho ali de WhatsApp. Quando você entra no site. Não, tem que colocar, gente. Não, porque o diretor pediu. Daí você vai lá e coloca o botãozinho de WhatsApp. Tá, e quem que responde? Quem que vai ficar responsável por responder as demandas? Porque, assim, quem aciona uma empresa por WhatsApp hoje quer ter um retorno rápido. Se não retorno imediato, a pessoa quer no mínimo, e a gente aqui já tá acostumado a isso, a receber uma automação do tipo, olha, nosso horário de atendimento é das 9 às 18. Amanhã, no primeiro horário, algum representante nosso vai estar em contato com você. Para que o WhatsApp, nesse caso, né? Um exemplo muito bom. E assim, se a gente esquece disso, as empresas estão enlouquecidas com isso. Assim, a gente recebe várias demandas aqui na Midiaria.com de empresas que não, porque eu quero colocar o WhatsApp, eu tenho que estar acessível. Eu falo assim, tá, uma coisa é colocar uma ferramenta tecnológica, né, uma mensagem, um aplicativo para mensagem instantânea, né, que se a gente olhar o WhatsApp é isso, e você me fala que você não sabe nem quem que vai atender. Em que velocidade vai ser atendido. A mesma coisa quando a gente fala do inbox do Facebook, de DM no Twitter. Se você estabelecer o canal, você não pode deixar um cadáver digital ali. Né? Você não pode, porque é bonito, tem que ter um Twitter, mas se você não alimenta, vira um cadáver. E daí mexe com aquilo que a Luana falou. Eu não vou contratar serviços de uma empresa que não cuida dos canais dela. Né? Se ela não cuida dela, ela vai cuidar do meu bem, eu vou deixar o meu bem na mão dela para ela cuidar, sendo que ela não está cuidando dos canais dela. Então acho que a conversa começa aí, em auditoria mesmo, que é possível fazer, e daí a gente parte para a curadoria, para ver o quanto de conteúdo essa empresa tem, o quanto de mensagem ela tem, e daí eu distribuo nos canais que são pertinentes. Perfeito. Volta o tema da coerência, né? Se você não tem coerência, dificilmente você vai conseguir passar uma mensagem forte ou refletir o teu posicionamento, né? Você sabe que esse caso que você trouxe me lembra uma frase muito feliz que eu ouvi da Marta Gabriel, você conhece bem, e ela me falou o seguinte: Luiz, às vezes a gente apresenta, faz um belo projeto, etc., apresenta para a empresa, ela chega, mas minha missão é chegar em 200 milhões de seguidores em um ano. Tipo, beleza, você me desculpa, mas não funciona assim, né? O trabalho com consistência vai levar tempo, precisa ter resiliência, precisa ter aprendizado, precisa ter muita correção, né? Para que você crie ali uma base que você consiga se relacionar de forma sustentável, de forma consistente, mas de forma verdadeira, né? Que você poste, as pessoas interajam, que você comente, as pessoas curtam, que as pessoas usem aquilo para se comunicar com outros, e assim por diante, né? Então, a comunicação em si, ela tem essa missão, né? De fazer com que as partes que têm sinergia se encontrem e falem aí a mesma língua. Um ponto que você fala muito é sobre a mesma perspectiva, né? Sobre o olhar do cliente. Agora, eu quero trazer aqui para a gente um fato de que quando a gente está alocando recurso, que foi um tema bem colocado pela Luana, a gente está falando não só de verba, mas a gente está falando de hora homem, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de tempo, que é o recurso mais precioso que a gente tem, a gente espera ter um retorno daquilo, então a gente espera conseguir medir a efetividade daquele investimento, né? E a pergunta que entra é assim: existem ferramentas que nos permitam monitorar, né, tanto o trabalho de branding, que eu acredito que ele seja mais complexo até, mas também esse trabalho feito com conteúdo, né? O recurso que eu aloco para produzir conteúdo, tem formas de medir isso? Existem ferramentas que permitam? Kleber. Olha, Luiz, tem. Na verdade, quando a gente fala de branding, assim, tem, claro, você pode fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, você pode chamar um instituto de pesquisa, né, para ver o quanto a percepção da tua marca, como que está a percepção da tua marca no mercado, mas antes de chegar nesse nível, e uma coisa para quem está aqui acompanhando essa conversa com a gente, uma coisa simples que qualquer empresa pode fazer é o que a gente chama de pesquisa de NPS, né, que é o Net Promoter Score.
A Luana até comentou, né, a questão dos detratores, e uma pesquisa de NPS, ela mapeia isso, né, ela identifica isso. E como que começa uma pesquisa de NPS? Não precisa de magia, não tem software, não precisa de nada disso. Uma planilha de Excel e a disponibilidade de você ligar para o seu cliente e perguntar para ele, se ele, numa escala de 0 a 10, o quanto ele recomendaria você para os pares dele, para os amigos dele, isso você já começa a valorizar, você já começa a valorar a tua marca. Você já começa a identificar qual a percepção da tua marca com um exercício simples, que é passar a mão no telefone, ligar para um pool ali de clientes e fazer 3 perguntas ali, como é que está o teu atendimento, numa escala de 0 a 10, você nos recomendaria, qual o diferencial que você vê no nosso produto ou serviço que você destaca. Isso faz com que você tenha insumo para olhar depois o resultado dessa coleta de dados e falar assim, tá, então essa é a percepção que o mercado tem. Aqui a gente já está falando de mensuração de marca, né? E isso ajuda, inclusive, até para comunicação mais tarde. O NPS, de fato, você trouxe ele à tona, a Luana comentou lá atrás sobre detratores, sim, e aqui fica muito evidente como a metodologia, de tão simples que ela pode ser aplicável de forma simples, realmente, né? Qualquer um pode falar, numa ligação telefônica, baseado nessa solução aqui, né? Você me indicaria para alguém, você indicaria o meu serviço? Então, o NPS, ele tem essa função de apenas uma pergunta, né? Saber se a pessoa recomenda você, né? Se ela prefere se isentar ou se ela vai ser um detrator, ou se ela vai falar mal, né? Então, muito interessante apontar o NPS ali como uma ferramenta principal para medir o avanço de branding, né? Eu vou passar aqui, então, queria ver, numa perspectiva da Luana, falar um pouco sobre dashboard, né? Eu acredito que a gente tem aí condição de, aí, nessa perspectiva, falar sobre como medir o esforço aplicado na produção de conteúdo, né? Existe, Luana, como construir? Como é que se faz isso? Construir um dashboard é bem simples, né? Como o Kleber está falando, basicamente você precisa de uma planilha. Então, aí a gente vai ter algumas coisas que a gente pode medir. Hoje, no mercado, a gente encontra N ferramentas que podem te dar números, não só em relação ao teu relacionamento com o cliente, como uma pesquisa NPS, por exemplo, mas também em como acessos ao site, engajamento com redes sociais. Existem uma infinidade aí, né, de ferramentas, mas isso não quer dizer que você deve ou que você tem que usar todas, né? Não é porque eu tenho 90 coisas que eu preciso saber das 90. É importante que você defina quais são as metas que você vai ter, né? E isso tem que estar alinhado com o teu objetivo de negócio. Porque o que isso vai trazer para você, né? Quando você cria ali tanto metas em relação a canais que você está utilizando, que a gente citou aqui alguns exemplos, você começa a trazer mais facilidade para decisões a serem tomadas na sua estratégia de marketing. E isso facilita muito ali, tanto na parte do time, né, você traz autonomia para essas pessoas e você começa a construir um histórico em relação à sua evolução de marca. Entendi. Um ponto importante aqui que você trouxe, pelo que eu vi, você cita, há inúmeros indicadores, né, mas não adianta sair monitorando tudo, olhando para eles e querer fazer manutenção. Até porque isso deve dar trabalho, né? Você citou planilha, mas você precisa coletar, buscar isso em algum lugar, compartilhar, analisar aquele indicador e tal, né? Então, saber qual indicador utilizar é primordial para você ter um dashboard que você vai conseguir mantê-lo também, né? Exatamente, que é quando a gente fala do objetivo, né? Não adianta eu ter só um indicador por ter. Se ele não vai me trazer valor, se ele não vai me trazer uma estatística, um dado importante para a tomada de decisão na estratégia ou na comunicação, não tem que eu monitorar ele. Então, você tem que saber identificar o que vale a pena você monitorar ou não. Para algumas empresas, por exemplo, a gente está falando aqui de TI, mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, de empresas de cosmético. Quando a gente fala de produtos de beleza, a gente entende que likes, por exemplo, é uma coisa importante, porque você está gerando identificação com o produto. Para uma empresa de consumo de serviço, dependendo do segmento, isso não faz sentido. Então, é importante você entender para dentro do seu cenário o que realmente vai te ajudar a tomar decisões ali na sua estratégia.
Eu queria trazer para a prática, Luana, pensando assim, eu estou produzindo conteúdo, né? Vamos pensar em material rico, né? Então, eu tenho uma sequência de coisas ali que são produzidas. Então, primeiro eu preciso construir o material rico, né? Depois eu preciso construir as peças que eu vou fazer com que as pessoas encontrem isso em algum lugar e queiram ir para o lugar onde ele vai preencher uma landing page ou a página que vai receber aquilo ali. Então, eu tenho basicamente 3 coisas para ser produzido: o material em si, a página de recepção e as peças de conversão e de atração ali, né? Baseado numa perspectiva como essa, o que é relevante medir? Um exemplo, é relevante eu medir like ou é relevante eu medir clique naquela peça que foi veiculada? É relevante eu medir inscritos ou é relevante eu medir pessoas que de fato concluíram e fizeram o download, né? O que tem de exemplo aí que vale a pena a gente citar? Tá, um exemplo prático vamos imaginar que essa live, a gente provavelmente viu algumas peças sendo feitas e definiu canais, né? Então, aí, canais você pode ter redes sociais, como o Kleber deu o exemplo ali, também pode ter e-mail marketing e pode ter um release na assessoria. É importante que você metrifique tudo isso de uma forma que você vai entender a origem do lead. E aí, quando a gente está tendo, por exemplo, uma live, talvez a gente possa ou deva colocar uma meta de inscritos. Um outro parâmetro que seria interessante a gente medir em casos de materiais ricos, o número de impressões e conversões, acessos e conversões, porque a gente entende quem simplesmente acessou a página e falou, não, isso aqui eu não quero consumir, e aí você começa a entender se tem alguma coisa ali na página que você pode melhorar para atingir um número melhor de conversões, ou se não, a sua página está funcionando bem, a gente simplesmente pode estar utilizando um público errado, pode acontecer. Você não conseguiu segmentar de uma forma efetiva, então quando o usuário caiu naquela página, ele não teve uma boa impressão, né? Então ele não converteu. E aí entra a questão de você usar isso como aprendizado a seu favor, né? Você volta lá em como você criou o mecanismo de segmentação, né, de anúncio e tal, para poder tentar melhorar a conversão e otimizar o gasto, né? Porque cada clique a gente sabe que os centavos voam aí. Kleber, e você? O que tem para falar para nós sobre dashboard, controle, coisas nesse sentido? Mensurar é fundamental para qualquer coisa que a gente faça em comunicação. Um outro exemplo que a gente pode ter, e é simples, e ele traz uma inteligência fenomenal para a gente. Para quem tem instalado o Google Analytics, por exemplo, num site, você consegue ver as páginas que são mais acessadas. Então vamos lá, eu tenho a página de produtos, eu tenho a home do site, eu tenho o banner, né, que está na home do site, eu tenho a página institucional. Então, uma vez que você olha esses números, você monitorando ali o teu... e é uma ferramenta que é gratuita, né, você consegue instalar no teu site. Está a pouco cliques de todos, né, de qualquer um. De todos. E aqui, falando de tecnologia, você vai arrumar um programador para instalar isso muito fácil no teu site. Perfeito. Instalado, você consegue ver as páginas que são mais acessadas, que inteligência isso dá pra gente. Daí essa mensuração. Então, assim, se eu estou vendo que a página de determinado produto, de determinado serviço, ela tem muito acesso em Belo Horizonte, por exemplo, então, peraí, como é que está a demanda por esse produto em Belo Horizonte? Olha, está crescendo, ou a gente tem um potencial mas não tem muitas vendas. Não, mas peraí, está tendo muito acesso. Então, será que não é hora de a gente fazer uma campanha específica para Belo Horizonte, já que tem muita gente acessando e o nosso site traz essa inteligência? Quando a gente fala de banner, tem o banner na home, aquele banner está tendo muita conversão, muita gente está clicando naquele banner. Opa, peraí, de onde estão vindo esses cliques? Daí você consegue ver a capilaridade dessa comunicação. E daí tem alguns desses dados, eles são fundamentais para marketing, mas outros eles também podem dar insumos até para o board mesmo da empresa, para a diretoria da empresa, e daí mexe até na estratégia de negócio, né? A gente já atendeu aqui, Luiz, empresas de tecnologia que tinham ali produtos que elas estavam praticamente fora de linha,
né? Estavam ali jogados, né? Estavam no estoque, tinha acesso, mas ninguém olhava isso no dashboard, ninguém olhava isso no Google Analytics. E quando a gente abriu, a gente falou assim, gente, mas peraí, vocês têm acesso aqui, vocês estão fazendo alguma campanha desse estoque que está parado? Pô, não. O gerente de vendas, na hora, pulou e falou assim, não, peraí, eu tenho uma base aqui de contatos que eu posso oferecer esse produto, a gente zera o nosso estoque, já que você está me apontando que tem uma demanda, e de onde está vindo essa demanda, vamos fazer uma campanha para isso. Ou seja, o marketing, ele deixou de ser perfumaria, ele passou a ser parte estratégica até dos negócios das empresas. Isso aí você sabe que reflete algo que a gente está vendo no TI também, é que quando aquele elemento ou aquela área deixa de ser vista como custo e passa a ser vista como investimento, né? Então, o marketing tem passado por isso. Nesse exemplo que você deu, ele é muito bacana, porque ele gerou um insight e aumentou a venda, né? Então, o retorno foi medido na hora. Da mesma forma que o TI, como ele passa a ser visto como pivô de uma transformação digital, né? E acaba a ter cadeira no conselho de uma companhia, acaba provendo praticamente todo o dado, toda a informação, todo o processo de uma empresa hoje, tem dentro do TI ali que fez o design de uma solução, pensou num fluxo, implementou algo, né? Eu fiquei muito feliz com a colocação de vocês, primeiro pela perspectiva da importância do dashboard, né? E pela frase do Kleber, ele me permite compreender que o dashboard, ele me permite organizar as informações, né? E aí puxa o gancho da Luana, que eu trago informações que são relevantes para o negócio e que vão me trazer insights a partir do momento que eu comparo elas, né? Então, quanto que eu gerei de proposta no mês passado, quanto que eu gerei nesse mês? Opa, quanto que eu gerei e vendi? Quanto que eu vendi em quantidade, quanto que eu vendi em reais? E eu tive cancelamento? Então, você vai fazendo esse comparativo no mês a mês, você vai gerando aprendizado, e do aprendizado você gera melhoria contínua, e da melhoria contínua você faz com que o seu negócio prospere. Quero agora agradecer muito vocês, a gente teve uma conversa longa, quase 1h30 aqui. Eu vou trazer 2 perguntas de quem esteve com a gente e gostaria que você respondesse antes da gente se despedir aí de todo mundo. Primeiro da Joyce, tá? Ela traz para a gente a seguinte mensagem: eu estou usando algumas redes sociais e também e-mail, mas eu não sei direito o que é melhor e não sabe qual é o melhor canal mais indicado. Então a pergunta objetiva é: qual é a melhor maneira de escolher o canal? Vocês têm alguma sugestão? Quer responder, Kleber? Olha, a gente tem algumas estratégias, Joyce, né? Joyce. Eu diria o seguinte, você pode começar perguntando para a tua audiência mesmo. Então, assim, você pode mandar um e-mail muito abertamente, daí dependendo da linguagem, né, que você tem com o teu público, se aquele é o melhor canal para ele se comunicar com você, né, para você levar a tua mensagem para ele. E se não, você pode, nesse mesmo e-mail, ofertar para ele: olha, se você não quiser mais receber os nossos newsletters, os nossos e-mails, tudo bem, mas a gente vai te oferecer esses outros canais aqui. Então fique à vontade em começar a nos seguir no nosso canal no YouTube, em se cadastrar no nosso grupo no Telegram, em seguir a gente no Instagram, enfim, você dá essa opção, né? E outra tentativa e erro mesmo, né? De você testar e fazer esse convite mesmo, mostrar para as pessoas que, se ela não quer seguir você por aquele canal, existem outras possibilidades. E se ela realmente não quiser seguir, ela vai se descadastrar, ela vai dar um unfollow ali, e tudo bem, assim. Melhor assim, né? Melhor porque ela não vai receber uma coisa que talvez não faça sentido para ela, e você vai qualificando a tua base de seguidores. Um ponto aqui importante, né, Kleber? A gente vê construir a consistência na veiculação é uma das coisas que a gente pautou muito aqui. Então, eu diria uma dica de você tentar buscar afinidade com marcas que você se inspirou, de certa forma, para construir o teu negócio, né? Para entender aonde elas estão e de que forma que elas estão se comunicando, né? E aí você vai ver que isso tem um pouco de sinergia sobre a sua atividade. Então, se você vende um produto que é muito visual, você tem que escolher um canal que permita você mostrar aquilo bem visualmente, então com boas fotos, com uma boa colocação, etc. Se você vende um discurso que é mais de consultoria, talvez você precise pensar em canal que escreva melhor, que permita você passar textualmente, né, o que é mais interessante. Então, escrever, por exemplo, um e-mail sobre o impacto, o benefício, o ganho que você gera e assim por diante, tá? Então, eu diria que partir, né, de olhar para o que você faz e nas marcas que te inspiram,
tá? E aí você pode ter aí um bom insight sobre como começar, né? E ter em mente a mensagem aqui da Luana, que para mim é uma dica de ouro, né? Comece com o canal, tenha consistência e preocupe-se em ter a frequência que te permita entregar conteúdo com qualidade, né? Faça bem feito aquele canal. Como a gente fala muito sobre aprender, então olhe no longo prazo, não é uma semana faz, outra não, 2 meses faz, outro não. Então, falta de consistência, falta de resiliência vai fazer com que qualquer iniciativa aí esteja fadada ao fracasso, né, ou ao insucesso. Luana, a gente tem aqui uma outra pergunta do Bruno, né, que fala sobre case, e me parece uma pergunta muito interessante, que a gente sabe que o boca a boca é legal e nada como você mostrar de fato o que aconteceu, né? E o case, né, de ter uma estrutura de case, ela faz toda a diferença, porque o cliente lendo ou tendo acesso à opinião de alguém, né? Só que isso não é fácil, tá? Como é que você sai do zero para a construção de um case, assim? Você consegue trazer isso para a gente? Consigo. É o que a gente comentou ali no começo, né? A gente estava falando sobre experiência do usuário, user experience, relacionamento e sucesso do cliente. Então, quando você fala desses itens, você está falando sobre acompanhamento constante. E é importante que esse acompanhamento seja documentado, né? Acho que em empresa de TI a gente pode explicar isso de uma forma bem clara, que basicamente é se você vai fazer uma arquitetura ali para um cliente de TI, do ambiente dele, a infra dele, você tem que ter ela documentada. Um case é a mesma coisa. Se você não parte desde o momento zero, buscando uma documentação em relação ao relacionamento com o cliente, alinhamento de expectativa, acompanhamento do seu gerente de projetos, por exemplo, como o seu comercial está tocando isso, colher depoimentos, além de fazer um NPS, vai te trazer um bom conteúdo ali para fazer esse case. E eu sugiro que você faça isso a 4 mãos, que traga o cliente que você quer fazer esse case, construir o case, para fazer isso com você, porque é um fortalecimento de marca para os 2 lados. Você não vai simplesmente falar, tratando de uma empresa de tecnologia, você não vai simplesmente falar que foi bom para a sua empresa. Se a outra empresa, a gente vive na era da transformação digital hoje, né? Então, se a outra empresa está investindo em tecnologia, significa que ela está buscando inovação. Então, ela vai conseguir uma boa visibilidade de mercado com isso também. Muito bom. Eu entendo aqui, então, que quando você vai começar um projeto, você já começa criando o lastro dele para que você consiga contar uma história com começo, meio e fim, né? Então, que problema existia, qual era a problemática, né? Como é que a gente se preparou para entender o tamanho daquele problema e os desafios que teríamos aí para poder superar ele, né? Depois, de certa forma, como aquilo foi desenrolado, então como as equipes trabalham em conjunto, por exemplo, e isso nos permite dar visibilidade para o profissional da outra ponta, bem como o profissional da empresa de TI em si, né? E aí você vai criando essa história e, no final das contas, você tem ali uma relação de proximidade, uma relação verdadeira, né? Que naturalmente vai fazer com que o cliente queira aí te ajudar a levar a história para o mercado. É aquela coisa, você cobrar da empresa que simplesmente deu um depoimento para botar no site e dizer que você é o máximo, você não está gerando nenhum valor para aquela companhia. Agora, quando você pega uma empresa que está investindo na transformação digital e para isso contratou um serviço de internet de alta capacidade, ou uma empresa de TI que está dando uma consultoria, ou está tirando tudo de dentro de casa, está levando para a nuvem, né? Enfim, está criando ferramentas que de fato vão fazer com que a empresa tenha um salto aí, um avanço na maturidade tecnológica, com certeza aí você está dando valor para aquela empresa e aí o profissional de TI, o profissional de marketing, os gestores, de quem está lá na outra ponta, vão trabalhar a seu favor aí para te ajudar. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer aí as pessoas que estiveram com a gente durante todo esse tempo. A gente vai ter esse conteúdo gravado, vocês podem compartilhar depois com outras pessoas aí, se valeu a pena para vocês, e eu espero realmente que sim. Luana, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua dedicação e por compartilhar seu conhecimento. Kleber, a gente é muito grato aí por ter vocês sempre trabalhando conosco no dia a dia e superando os desafios da nossa comunicação. Eu deixo aqui o espaço para vocês se despedirem aí e também deixarem seus contatos, o que vocês quiserem passar de mensagem para a audiência.
Legal, eu agradeço aí o pessoal por ter ficado até o final, a gente se estendeu um pouquinho. Comunicadores gostam de falar, gente. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar e-mail para a gente, ou mandar até uma mensagem em qualquer canal de comunicação nosso. Vocês encontram a Binário Cloud em binário.cloud em todas as redes sociais, e também no nosso site. Eu fico à disposição aí para a gente tomar um café virtual e trocar uma ideia. Legal, agradeço também a oportunidade de novo, assim, é sempre bom, e eu aprendo sempre com a Binário Cloud, sempre, e eu sou muito feliz com essa parceria, e assim, eu me coloco aqui à disposição também para quem quiser continuar essa conversa. Realmente comunicadores falam demais, e a gente poderia aqui passar horas falando de cada um desses pontos de uma maneira até mais aprofundada, mas para quem quiser continuar essa conversa, eu estou deixando aqui no chat o meu e-mail, vocês me encontram na @kleberpinto em todas as redes sociais, e midiaria também. A gente contribui, assim como a Binário, a gente também produz muito conteúdo relevante, que a gente compartilha gratuitamente. Então, acho que a minha mensagem se vocês tiverem alguma coisa para contribuir na marca que vocês representam, façam isso de uma maneira congruente, né? Assim, com um bom planejamento, mas também porque é isso que vai gerar experiência, é isso que vai gerar o boca a boca que a gente comentou aqui, e é isso que vai fazer a marca, a empresa de vocês valerem cada vez mais. A Binário Cloud tem feito isso brilhantemente. Aqui na Midiaria a gente faz para a Midiaria e faz para os nossos clientes, e a ideia é que a gente sempre compartilhe conteúdo que faça sentido para as pessoas, como a Binário faz, como a gente faz, e que como certamente a empresa de cada um de vocês pode fazer também. Conhecimento deve ser compartilhado, porque isso faz com que a gente suba a régua aí, como a Luana falou, e a gente está aí para isso. Obrigado novamente todo mundo, um forte abraço para vocês e até o próximo webinar.